de setembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Ana e Rosane. Hoje nós vamos ler Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 7. A visão dos 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. A este animal foi dada autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. A visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. A explicação das visões. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou. Os quatro monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo de Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça, e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino, e o seu poder acabará para sempre.
Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. E eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão. Todos lhes obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido. Mas eu não disse nada a ninguém. A visão do carneiro e do bode. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que eu tinha visto perto do rio, e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Chegou até desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez de sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar de sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E eu vi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. O anjo Gabriel explica a visão. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, e o seu chifre grande é o primeiro rei deste país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representa os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desse reino estiver perto e as suas maldades estiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bem e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la.
Capítulo 9. Daniel ora pelo seu povo. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os Teus mandamentos, e sempre lhes dás prova do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades. Fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o Teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que Tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isto porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra Ti. Ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas Tu é misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos a Tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos Teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os Teus mandamentos e não obedeceu às Tuas ordens. Pecamos contra Ti, e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Tu cumpristes as ameaças que fizestes contra nós e contra os nossos líderes, e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a Tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, Tu, ó Senhor, preparastes este castigo e o fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor nosso Deus, Tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às Tuas ordens. Ó Senhor nosso Deus, Tu mostrastes o Teu grande poder quando tirastes o Teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, Tu és misericordioso, portanto, não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a Tua cidade e o Teu monte santo. Por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do Teu povo. Ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste Teu servo, para que todos saibam que Tu, Senhor, és Deus. Derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a Tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da Tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. Gabriel explica a profecia. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do Seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente.
Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como um enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais do templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Nós entramos na parte do livro de Daniel que fala dentro das questões das revelações. Não sei se todos têm essa informação, mas para agregar, Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Revelação Testamento. do fim, né? Traz a questão relacionada também às revelações acerca do fim. Final. O capítulo 8 ele é todinho voltado, praticamente, pelo menos aqui no finalzinho. Tá muito claro, né? Quando o anjo diz, né, que vai demorar muito tempo, então não fale. Quando ele diz isso, que vai demorar muito tempo, então não fale, Sim. ele quer dizer que... Então ele não contou tudo aqui, né? Ele não trouxe toda a revelação que ele teve do anjo Gabriel aqui no livro. Não, ele só conta aquilo que o Senhor permite para ele que seja falado. E é muito interessante porque ele tem a visão, mas ele também recebe de Deus a interpretação, e isso é muito importante, né? Isso explica muito. Isso Sim, mais do que muito do que está no livro de Daniel já se cumpriu dentro do contexto dos reinos que já foram levantados, né? Essas visões dos animais saindo do mar, o mar representa as nações, esses animais, cada um desses animais representa uma nação, um reino específico. O bode e o carneiro, né? E fala de 2 nações em específicos, né? Esse bode, né? Tem essa ira, essa raiva, né? Contra o carneiro, joga o carneiro no chão, pisa com as suas patas. No 11 ele fala, chegou até desafiar o comandante desse exército. Ou seja, na realidade, esse carneiro faz alusão ao povo de Deus, né? Seria algo, na compreensão que eu tive, assim, eu entendi que seria algo, ele chegou até a desafiar o comandante do céu. Isso que ele está dizendo aqui, ó, é no 11, né? E acabou com o sacrifício diário que era oferecido a esse comandante e deixou o seu tempo todo estragado. Você acha que, na verdade, eu creio que seja esse crescer, trazendo para o nosso tempo, como se fosse, não sei se a visão é exatamente daquele tempo, mas como você mesmo disse, né, ele estava meio que apontando, ele é um profeta apocalíptico, né? Sim. Então, trazendo para esse tempo, você acha que esse bode, essas situações de, por exemplo, do templo, de Deus, de o comandante ser, como é que se diz, peitado, né, ali, como se diz, né? A maneira que ele disse aqui. Você acha que tudo que está acontecendo são situações, são ciências que se multiplicam, são situações em que vivemos hoje que tira do povo, estou trazendo para o nosso âmbito, que tira do povo a verdadeira adoração, que tira do povo de Deus esse direcionamento para adoração? Você acha que é isso ou é alguma coisa específica que aconteceu ou que vai acontecer? Olha, a gente não pode engessar a palavra falando que o que está aqui é só para aquele tempo ou acerca de algo, porque o que ele falou aqui já se cumpriu. No ano 70, Antíoco Epífano, ele destruiu o templo, mas antes dele destruir o templo, ele ofereceu um porco como sacrifício no altar. Então, no ano 70 depois de Cristo, né? No primeiro século. Entendi. Então aqui está falando no versículo 2, em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Então imagina um porco sendo oferecido no altar como sacrifício. Então se atribui a essa esse acontecimento logo após. Né? A esse acontecimento que acontece depois da morte, pra ressurreição eles e era ascensão algo... de Cristo. E era algo que era realmente uma afronta contra o Deus dos céus. Entendeu? Agora é óbvio que a gente pode, além de fazer alusão a esse acontecimento, falar de tudo aquilo que tem se levantado, né? Contra o que é santo, contra o que é sagrado. E a gente pode trazer para comportamentos, a gente pode trazer para adoração ao que as pessoas hoje adoram, por exemplo. Sim, a gente pode trazer para esse... A troca de adorar a Deus por aquilo que tem, por aquilo que faz, por aquilo que possui, por aquilo que busca. Sim, você acha que pode? Ao invés desse sacrifício sagrado, né, está se oferecendo um sacrifício impróprio, né? Com certeza, a gente pode... A gente não vai forçar o texto a falar aquilo que ele não está falando. Mas a gente pode ir na nossa interpretação poética. Uma aplicação. Poeticamente, como você sempre fala, a gente pode ir
sem ferir o texto. Né? A gente pode fazer essa aplicação, sim, sem sombra de dúvida. Agora, é muito importante a gente ter essa compreensão acerca, por exemplo, de tudo aquilo que é falado dentro do contexto do profeta Daniel, porque é muito profundo, complexo, né? Muito complexo. A gente vai buscar, sim, ter toda uma questão teológica acerca do assunto, estudar, mas já vi pastores, inclusive, muito conhecidos, usarem as profecias de Daniel para estabelecer a volta de Jesus. Então, qualquer tentativa que a gente tenha de compreender plenamente, ela sempre vai ser fadada a uma falha. E tem que ter cuidado para não cometer uma exegese. Uma exegese, né? Porque existem questões que continuam, sim, no âmbito do mistério. Eu me lembro que nem no tempo dele foi revelado, né? Sim, inclusive o próprio Deus falou que ele não tinha, que ele não era para falar tudo, né? Que ele ia tinha demorar ouvido. muito tempo. Enfim, o que a gente precisa trazer como uma compreensão, né? Que seja uma compreensão que seja... Ficou pior, né, a imagem? Deixa eu deixar aqui. Que seja uma compreensão que seja aplicável na nossa vida. É que a gente tem que estar sempre vivendo esse evangelho onde a nossa vida, a nossa alma esteja segurada, esteja vivendo essa garantia de que nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Porque quando esse dia chegar, Jesus deixou isso muito claro, que ninguém espera um ladrão entrar na sua casa. Você é pego de surpresa. Então, assim como esta situação que Jesus está falando, que é a surpresa, né, do assalto, assim será a volta dele. Ele, inclusive, vai fala ser surpresa, aqui, vai ser uma surpresa. Ele fala aqui dele vindo sobre nas nuvens, né? Na verdade, ele está apontando também para Cristo, sim, né? Sem e já apontando para Cristo num tempo que ainda não aconteceu nos nossos dias de hoje, sim. que é essa vinda de Cristo de Jesus. sobre aquele rei que vai dominar para sempre, que é Jesus. É que tem o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Então, assim, o que a gente precisa tirar de tudo isso, ainda que a gente não entenda, né, tudo aquilo que Daniel falou, que a gente possa compreender qual é a convocação que Daniel deixou. Porque Daniel, o próprio livro que leva o seu nome, foi escrito por ele. Nem todos os livros da Bíblia a gente tem aquela certeza de quem escreveu, mas Daniel ele mesmo escreveu. É entender que há uma convocação, e a convocação é para guardar a palavra, temer ao Senhor. Faço até uma vírgula que você está falando, que é o que a gente lê e é a nossa experiência que temos através do que lemos e vivemos, né? A Bíblia, ela é uma bússola, e o começo, na verdade, ela não é o complexo de tudo para nós individualmente. Ela é o começo de uma compreensão e de um posicionamento que teremos nas nossas ações, lendo a palavra de Deus e nas nossas experiências. Porque eu não posso te apontar e te dizer alguma coisa que eu acho a teu respeito, se, mesmo que para mim talvez não seja uma coisa que eu compreenda, mas é o teu envolvimento, né, com Deus. Então eu não posso julgar o teu envolvimento com Deus. Então, assim, dando mais um pouquinho dessa vírgula, a gente deixa aqui esse apelo à sua própria experiência com a palavra, mas também o apelo à sua experiência com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Porque ele que revelou ele estava em tudo isso aqui que revelou, o Espírito Santo maravilhoso, né? Todo o tempo ali, revelando para Daniel, junto, né? Enfim, a Trindade sempre trabalhando junto, nas visões a gente vê a representação ali do anjo Gabriel, enfim. A experiência de Daniel, com certeza, fez a diferença na vida dele, e hoje nós trazemos para nós também essa experiência, porque as pessoas às vezes querem interpretar o texto da sua maneira, trazer o texto, você acabou de falar do pastor aí, de pastores que às vezes afirmam sobre a volta de Jesus, querem marcar a data da volta de Jesus. Então é a experiência que você diz por você mesmo, porque no final, como você estava dizendo, ele virá como um ladrão, e cada um de nós estaremos diante dele. E aí quem poderá julgar, né? Que era a sua experiência que você teve com ele. E essa é a maior mensagem, né, dessa passagem de Daniel e também do Apocalipse no Novo Testamento. Estejamos prontos, porque certamente ele virá. E como João termina o livro de Apocalipse, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.